Salve, galera. Vamos à nossa resolução do nosso exercício 2 de lógica de programação, certo? Onde eu peço para, a partir do valor de 3 lados de um triângulo, calcular a área desse triângulo. Mas como é que eu vou fazer, professora, para calcular isso? Primeiro, eu vou ter que recorrer aos conhecimentos da matemática, né, para poder saber. Muita gente teve dúvida e me perguntou como é que fazia com o cálculo da área, se era feito através da base e da altura do triângulo. Bem, o cálculo do triângulo também é feito através da base e da altura. Mas quando a gente não tem o valor da base e da altura, tem somente o valor dos lados, nós também podemos calcular, né, o valor da área desse triângulo. Como, professora? Através da fórmula de Heron, certo? Então, quem não conseguiu, tivesse dado uma pesquisadazinha marota aí, ia conseguir achar isso, mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu botar a figura aqui para vocês verem. Nós temos aqui essa fórmula aqui, que é a fórmula para calcular a área de um triângulo quando não se sabe a base nem a altura dele, apenas o valor dos lados, certo? Então, antes de mais nada, a gente vai precisar somar o valor desses 3 lados e dividir por 2, certo? Como vocês podem ver aqui. Depois que a gente tiver esse valor da soma, nós vamos calcular a área, né? Onde é dada essa fórmula aqui, né? A raiz quadrada da soma vezes soma menos A, vezes soma menos B, vezes soma menos C. Que A, B e C representa cada um dos lados desse triângulo qualquer, certo? No caso aqui desse desenho, um triângulo retângulo, mas pode ser um triângulo qualquer, para essa fórmula, beleza? Então, vamos ao que interessa. Vamos lá. Declarar, antes de mais nada, as minhas variáveis, né? Como é que eu faço isso, professora? Como é que eu vou saber? Então, são dados 3 valores de triângulo, de lados, para o triângulo. Então, eu vou fazer o quê? A, B e C, antes de mais nada, são os meus 3 lados do meu triângulo. Primeiro, eu vou ter que fazer aquela soma, né, desses 3 lados. Então, eu vou declarar uma variável, chamar ela de soma. E vou declarar uma outra variável e chamar ela de área, porque eu vou, depois de somar e dividir por 2, eu vou calcular minha área, certo? Com a soma já realizada. Então, eu vou dizer que todo mundo é real. E pronto. Vamos lá ao nosso programa principal. Primeiro, nós vamos precisar de quê mesmo? Pedir para o usuário digitar o valor do lado A, não é isso? A gente precisa saber, antes de mais nada, o valor dos 3 lados, não é isso? Para realizar os cálculos. Então, primeiro, pedir o valor de A, vou armazenar na minha variável declarada A. Depois, vou fazer a mesma coisa para os outros 2 lados, não é? Pronto. Então, aqui, só vou mudar, digite o valor do lado B, digite o valor do lado C. Aqui armazeno em B e aqui armazeno em C. Certo? Então, tenho aqui pedindo ao meu usuário para digitar o valor dos 3 lados e já armazenei meus 3 valores na minha variável. As minhas 3 variáveis, beleza? O que é que eu vou fazer agora? Vou somar, não é isso? Somar e dividir por 2. Como eu faço? Só somo e divido por 2. A. Como é que eu somo? Mais B, mais C. É ou não é? Depois, o resultado dessa soma, então, vou colocar entre parênteses e vou pegar essa soma desses 3 lados e dividir por 2. Simples assim. Depois, vou usar aquela outra fórmula do cálculo da área, né? Já tendo o resultado da minha soma. A área vai receber o quê? Como é que eu coloco, professora, raiz quadrada em Pascal? SQRT, certo? E abre e fecha o parêntese e é o que eu quiser, a raiz quadrada, como a gente sabe que é a raiz quadrada daquele cálculo todo, né? Eu coloquei aqui no lugar da raiz, lá no nosso Pascal, SQRT, abrir o parêntese, vou colocar isso tudo aqui e vou fechar no final, certo? Só isso. Então, SQRT, que é a raiz, então, soma, vezes, como é o vezes, asterisco, abre e fecho, soma, menos A, certo? Vezes de novo,
soma menos B, vezes de novo, soma menos C. Certo? Então, a área vai ser a raiz quadrada da soma vezes soma menos A, vezes soma menos B, vezes soma menos C. Só isso, certo? Depois eu vou querer o quê? Ver o valor da área que foi calculada, eu não é? Então, eu vou colocar aqui o valor da área do triângulo e aí, coloco meu ponto e vírgula aqui e coloco a minha variável. Qual é a variável que está armazenando o valor da área? Área, certo? Vou botar um read key aqui para poder só sair a tela lá depois que o programa estiver executando, quando eu digitar uma tecla, para a gente ver se deu certo, se o resultado vai aparecer. Tranquilo até aí? Então, pedi um valor de um lado, pedi o valor do segundo lado, pedi o valor do terceiro lado. Somei esses três lados, dividi por 2, depois calculei o valor da minha área aqui com a fórmula dada pela fórmula de Heron, né? Assunto de matemática aí. Quem não deu ainda, eu acredito que vai dar um dia na vida. Esse assunto aí, vai estudar. Certo? Depois, imprimir o valor aqui. Vamos lá, executar nosso programa. Digite o valor de A, digita lá 2. Digite o valor de B, 4. Digite o valor de C, 5. Então, o valor da área do triângulo é 3,799671. Tranquilo? Apenas isso aí. Beleza? Nada demais. Ó, tá esperando digitar a tecla para poder sair, ó. Digitei e saiu. Tá vendo? Então, apenas isso aí, viu, galera? Era só isso aí, a resolução do exercício 2. Tranquilo? Qualquer dúvida, manda mensagem aí.